Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar nesse vídeo sobre a Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro de crianças. Essa convenção é uma das várias convenções de cooperação jurídica internacional em matéria de direito de família que o Brasil faz parte. Mas ela é uma convenção muito cobrada em provas de concurso e também extremamente comum de aparecer na mídia, de aparecer na imprensa, porque geralmente as questões ligadas à convenção são bastante polêmicas, né? O caso que eu coloquei para vocês no Moodle, para vocês estudarem sobre a Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro de crianças, é um exemplo disso. É o caso do Sean Goldman, um menino que é filho de pai americano e de mãe brasileira, e a sua história, né, a história de disputa internacional pela sua guarda, ela gerou, inclusive, incidentes diplomáticos entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, tratam-se aí de questões muito difíceis de serem decididas, que envolvem questões muito delicadas, e a convenção é um instrumento importante de cooperação entre os países para esse tipo de situação, né? Nós vamos falar, então, basicamente, né, sobre a convenção, né, e vocês têm 3 vídeos que eu gostaria que vocês assistissem, que são 3 reportagens do Fantástico sobre o caso do menino Sean Goldman, e acredito que elas mostrem de maneira bem evidente aí quais são as questões ligadas à temática do sequestro de crianças, do sequestro de menores, né? Bom, essa convenção é uma convenção de 1980, que foi internalizada no Brasil no ano 2000, e o nome da convenção e a expressão sequestro, ela traz muitas confusões. Na verdade, o termo em inglês, né, utilizado é o termo abduction, que numa tradução literal seria abdução da criança, né? A gente não usa abdução com muita frequência, né? Quando usamos, falamos da abdução dos extraterrestres, né? No entanto, a abdução talvez fosse algo que representasse de uma maneira um pouco mais adequada para evitar confusões com o sequestro, o crime de extorsão mediante sequestro, que é a terminologia que é como nós utilizamos essa palavra sequestro com uma maior frequência, né? No que consiste, então, o sequestro da Convenção de Haia? Basicamente, a gente está falando aqui de uma situação em que um dos genitores, possivelmente, né, retira a criança do convívio do outro através de uma mudança não autorizada na sua residência. Então, qual que foi a situação do Sean para vocês terem, né, uma visão aí mais clara né, desse exemplo, né? O Sean morava com a mãe e o pai nos Estados Unidos, que eram casados. A mãe veio de férias com o Sean para o Brasil e aqui chegando ligou para o pai e falou: olha, eu quero divórcio, não vou mais voltar, né? E vou ficar aqui com a criança. Então é essa situação, né? Essa abdução, é essa retirada da criança do seu local de residência habitual, da companhia da pessoa que tem o direito de guarda e que o exerce de maneira efetiva, é o que a convenção visa combater e é o que a convenção traz aí como preocupação central. Por isso, apesar do nome da Convenção de Haia sobre sequestro de crianças poder fazer com que vocês pensem, né, e eu já vi questãozinha de concurso assim, qual é o objeto da Convenção de Haia sobre sequestro de crianças? E aí a letra A dizia tráfico internacional de crianças, e muitos, por pensarem na questão do sequestro, da extorsão mediante sequestro e etc., pensam nessa lógica do tráfico internacional. E não é isso, né? Na verdade, o que a gente tem aqui, a Convenção de Haia sobre sequestro de crianças é uma convenção que fala sobre a efetivação do direito de guarda, tá? Então, o assunto da convenção é a discussão sobre o direito de guarda. A convenção traz no seu artigo 12 o seu maior objetivo, né, que é o seu mecanismo de retorno imediato, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que uma criança que tenha sido ilicitamente retirada de um país, né, deve retornar imediatamente para o país do qual ela foi retirada, e que esse país deve ser, então, o foro competente para discutir as questões relacionadas à guarda dessa criança. Então, basicamente, o primeiro movimento que deve ser feito é o movimento do retorno imediato da criança para que se minimizem aí os prejuízos da retirada da criança do convívio de um dos genitores, da retirada da criança do seu local de residência habitual. E aí, a partir do momento
que essa criança retorna, é que esse local de residência habitual vai decidir os aspectos referentes à guarda, tá? A Convenção de Haia, ela também é um exemplo do auxílio direto como uma modalidade de cooperação. O auxílio direto é uma das modalidades, nós vamos estudar mais para frente quando falarmos sobre cooperação jurídica internacional, mas é uma modalidade de cooperação jurídica que surge, né, para complementar as cooperações que acontecem via cartas rogatórias e homologação de sentenças estrangeiras e não tem um padrão pré-definido de funcionamento. Algumas vezes ela se dá na esfera administrativa, outras vezes ela exige, demanda uma atuação judicial. Mas o que acontece, né? No que consiste aí esse pedido de auxílio direto? Basicamente, os pedidos de retorno imediato formulados no exterior, né, pelo genitor que está no exterior, vão ser encaminhados pelas autoridades centrais do país de origem dessa criança, do país de residência habitual dessa criança, para a autoridade central no Brasil, que no caso, para a Convenção de Haia sobre sequestro de menores, é a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República vai tentar uma solução conciliada na esfera ainda administrativa com a família da criança aqui no Brasil e, não conseguindo, não tendo esse resultado, a AGU, a Advocacia Geral da União, vai entrar com uma ação na Justiça Federal pedindo uma autorização para encaminhamento da criança ao país solicitante. Então, é essa a sistemática de funcionamento da Convenção de Haia sobre o sequestro de crianças que nós temos aqui, né? Basicamente, eu destaquei alguns artigos da Convenção que eu considero especialmente pertinentes, né? O primeiro deles é o artigo 1, que vai tratar do objetivo da Convenção e basicamente, assegurar o retorno imediato de crianças que tenham sido ilicitamente transferidas para qualquer estado contratante e fazer respeitar de maneira efetiva nos outros estados contratantes os direitos de guarda e visitas existentes em um estado contratante. Então, lembrando aí que apesar do nome sequestro, a Convenção trata basicamente de discussões a respeito de guarda, ok? A transferência ou retenção de uma criança é considerada ilícita quando ocorre em violação ao direito de guarda. E esse direito de guarda tem que ser exercido de maneira efetiva. Então, a gente não vai aqui falar em uma violação da convenção quando, embora ali o casal tivesse ambos de direito à guarda sobre a criança, só um deles exercia a guarda de fato. Então, tem que ter uma guarda que está atribuída, seja pelo judiciário, seja pelo direito, né, de uma maneira geral. No caso, se os pais ambos são casados, a guarda é comum aos pais da criança, né? Ou se existe já um divórcio, que essa guarda tenha sido definida em divórcio. E essa guarda tem que estar acontecendo de maneira efetiva. O artigo 12 vai trazer, então, a regra principal. Ele diz assim: quando uma criança tiver sido ilicitamente transferida ou retida nos termos do artigo 3º e tenha decorrido um período de menos de um ano entre a data da transferência ou da retenção indevidas e a data do início do processo perante a autoridade judicial ou administrativa do estado contratante onde a criança se encontrar, a autoridade respectiva deverá ordenar o retorno imediato da criança. Então, a ideia aqui, basicamente, é que a pessoa que teve, né, a criança subtraída do seu convívio, no exemplo do Sean Goldman, o pai, né, tem até um ano para se organizar, para procurar advogado e para conseguir entrar com o pedido de retorno imediato da criança. Fazendo isso dentro desse prazo de um ano, não há aqui espaço dentro do artigo 12 para maiores considerações. A autoridade do país onde a criança está deverá determinar o retorno da criança. Se o pai demorar mais de um ano para fazer o pedido, aí incide-se o parágrafo único aqui. A autoridade judicial ou administrativa respectiva, mesmo após expirado o prazo de um ano referido no parágrafo anterior, deverá ordenar o retorno da criança, salvo quando for provado que a criança já se encontra integrada ao seu novo meio. Então, aqui há uma consideração sobre a integração da criança se levar mais de um ano para o pedido ser formulado. Agora, se o pedido foi formulado dentro do prazo de um ano, em tese, o procedimento deveria ser o retorno imediato automaticamente, né? O artigo 13 traz uma exceção à possibilidade do retorno, né, que é a verificar que a pessoa que está pedindo o retorno da criança não exercia efetivamente o direito de guarda ou que existe um risco grave para a criança de ordem psíquica ou física, né, ou que de qualquer forma essa criança fique numa situação intolerável. Também temos o artigo 20,
que vai dizer que o retorno da criança, de acordo com disposições contidas no artigo 12, ou seja, o retorno imediato, pode ser recusado quando não for compatível com os princípios fundamentais do Estado requerido com relação à proteção dos direitos humanos. Podemos imaginar aqui, né, o retorno imediato de uma menina que, se retornar, vai ser submetida à mutilação genital no seu país de origem, por exemplo, né? É a reserva, basicamente, da ordem pública que nós temos aqui dentro do texto da Convenção, ok? Pessoal, sobre a Convenção de Haia, então, basicamente, as opiniões quanto ao seu teor são, de certa forma, conflitantes, tá? O que acontece? O escopo da Convenção é coibir a prática do sequestro internacional, ou seja, coibir a prática de um dos genitores levarem essa criança para longe do outro sem autorização e sem definição prévia sobre os direitos de guarda e resguardar o melhor interesse da criança, né? Entendendo que o melhor interesse da criança é ser mantida no país da sua residência habitual. No entanto, existe uma ação direta de inconstitucionalidade da Convenção de Haia que foi ingressada logo após o desfecho do caso do Sean Goldman, né, que pleiteia basicamente que, em razão dos ditames constitucionais brasileiros, o retorno da criança não deveria ser concebido como um fim em si mesmo. O retorno imediato da criança não deveria ser concebido como um fim em si mesmo, devendo-se observar qual é o melhor interesse da criança de fato. Essa ação direta de inconstitucionalidade ainda não teve julgamento, né? Mas vocês podem pesquisar depois, né, o resultado do caso do Sean, né, as entrevistas que ele deu mais recentemente, e tentarem formular aí a opinião de vocês a respeito disso, né? Nós vamos fazer uma live no horário das nossas aulas ali, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto também, né, e vamos ver se a gente consegue chegar num consenso quanto a essa polêmica convenção, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!